Mais uma vez, bem-vindo ao canal Redação Luciana Oliveira, nosso curso Metáforas da UERJ. Estamos aqui com a segunda parte da aula Ana, Condição Feminina e Existencial. A gente vai complementar a aula anterior, tá? Vamos lá? Nós temos aqui uma pequena definição de alguns conceitos bem simplificados, tá? Da obra do existencialista Jean-Paul Sartre. O livro é O Existencialismo é um Humanismo. Por que a gente está citando isso aqui? Porque é uma característica evidente nas obras de Clarice Lispector, o existencialismo. Então, a gente vai dar apenas uma pincelada nesse conceito aqui, que com certeza a UERJ não vai abordar, não vai aprofundar, mas daqui a gente consegue tirar reflexões e questões interessantes sobre as angústias da personagem Ana, sobre essa questão de liberdade, opressão dessa condição feminina, principalmente daquela década, daquele contexto social histórico da década de 50 e 60, em que a mulher não podia exercer sua capacidade, ter capacidade, independência, ter um CPF, uma conta bancária. Tudo tinha que passar pela autorização do marido. Vimos isso na aula anterior, na parte 1. Volte aqui no canal, acesse essa aula que foi muito importante, tá? E aí, vamos para essa relação, tá? Existência, definições. Ato de existir. Essência, finalidade, sentido, o porquê, tá? E aí lá no livro, Sartre fala sobre o cortador de papel, sobre a tesoura, por exemplo. Quando a tesoura deixa de cortar, ela deixa de cumprir a sua finalidade, ela perde a sua essência. E aí a gente para pensar no reino animal. Cada um nasce com um instinto, uma programação, carnívoro, herbívoro, anfíbio, enfim. Animais marinhos, por exemplo, não sobrevivem fora da água. Um cão, se for criado a vida inteira com gatos, ele não vai deixar de latir porque viveu apenas com gatos. Reflita. Segundo esse ponto de vista, lá por Sartre, tudo aquilo que existe já nasceu pronto e acabado. Ou seja, a essência precede a existência. A tesoura não pode deixar de ser tesoura. Todos os sujeitos, entenda aqui sujeitos como objeto tesoura, como animais, tá? Todos os sujeitos estão presos e não podem escolher. Agora, olha que bacana, com a exceção do ser humano, é a única coisa que nasce lançado ao nada, que precisa se construir e não nasce pronto. Peraí que tá errado aqui, ó, nenhuma, comi o N. Peraí. Deixa eu corrigir. A digitação aqui foi... Ó, aqui tá errado, tá? Sem nenhuma finalidade. O ser humano é o único sujeito verdadeiramente livre. Ó, a gente está aqui no quadro amarelo. O ser humano terá a angústia de se responsabilizar pela própria vida. Não nasceu pronto. Reflitam sobre a personagem Ana no contexto do conto. Tem tudo a ver. Não nasceu pronto, mas pode decidir sobre a sua
Aqui também está errado, tá? Existência. Aqui é existência. Pincel aqui tá grosso também. Então, no caso do ser humano, a existência precede a essência. E aí, na aula passada, eu li esse resumão aqui que vai ajudar muito a contextualizar o existencialismo na obra de Clarice, nesse conto, cobrado pela UERJ, conto Amor. E logo depois a gente vai diretamente para o texto, para o conto na íntegra, tá? É possível estabelecer um diálogo entre a obra de Clarice Lispector e os princípios do existencialismo, sobretudo no que diz respeito à condição humana. Deixa eu diminuir aqui. E a tensão, e a tensão entre liberdade e opressão social. Viver em sociedade é um constante desafio. Ana queria muito mais, né? Ana tinha um desejo vagamente artístico. Ana pensava na sua juventude como uma doença de vida, como uma exaltação perturbada. Então, assim, tem tudo a ver. Pois muitas vezes nos vemos aprisionados, tanto aprisionada que certa hora da tarde ela não podia nem parar para refletir, questionar o que ela fez da vida. No início do conto ela estava um pouco cansada, com um suspiro de meia satisfação incompleta. Nos vemos aprisionados às normas e convenções que nos impõem formas de ser, imposições, principalmente lá da década de 50 e 60, como já falamos, que a mulher não podia agir a vida, era incapaz. Ou de não ser do que você quer ser ou do que você não quer ser. Isso nos leva a perceber que habitamos no mínimo duas dimensões, do eu, uma dimensão objetiva, visível e reconhecida pelos outros, é o que nós externalizamos, nossos papéis sociais, e outra subjetiva, ou seja, toda a parte íntima psicológica da personagem Ana que percebemos no conto. Todos os nossos questionamentos, quem sou eu? Olha o existencialismo aí. E outra subjetiva, né? Uma dimensão íntima e, por vezes, indecifrável, misteriosa, até para nós mesmos. Por isso que muita gente faz análise, né? Há momentos em que essa dimensão interna se torna tão enigmática que somos levados a questionar. Afinal, quem somos? Olha aí o existencialismo. Não é simples responder, mas é certo que não devemos tentar nos moldar ao que esperam de nós, até porque nós precisamos ser felizes, estarmos bem, não é isso? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, integralmente. E sim ser fiéis à nossa essência, finalidade, sentido, aquilo que eu quero ser, que eu quero fazer. A tesoura deixou de cortar, não tem mais essência, não tem mais finalidade, não tem mais sentido. O ser humano não. Ele pode se reconstruir o tempo inteiro, buscar outras situações, né? Outras finalidades, outros talentos, habilidades, funções, contextos de vida. É justamente aí que reside o conflito, angústia, aqui, entre a aparência, o externo ali, a dimensão do eu, objetiva, e essência, subjetivo, íntimo. Uma tensão permanente que Clarice Lispector também explora em sua escrita. A luta para sermos aceitos pelo que verdadeiramente somos e não por aquilo que aparentamos ser.
Aqui a gente vai ver, vai falar mais da resignação de Ana, né? Aceitação, acomodação. Resignada. Talvez isso caia na UERJ. Por quê? E por caminhos tortos, coube no destino de mulher. Se eu não me engano, é assim que está no conto. Resignada. Ao analisarmos trechos iniciais de suas obras, percebemos que Lispector evidencia o quanto a sociedade nos limita por meio de regras e expectativas. A mulher tinha que ser a bela, recatada e do lar, voltada apenas para a família, os filhos, o marido e tarefas. A cozinha, enfim, era espaçosa. Os filhos exigiam para si momentos cada vez mais completos, mal criados. Exigiam obrigação, servidão. O marido chegava sorrindo de fome, ela tinha que preparar tudo. Certa hora da tarde, ela não podia ficar parada pensando na vida depois que tudo estava organizado. Ela não podia se questionar, então ela tinha que ir para a rua, arrumar o que comprar, o que fazer, continuar com o automatismo, com a rotina, né? Para não pensar na própria vida, não se questionar, não despertar para algo a mais que ela pudesse trazer esse sentido para a sua existência, né? Essa crítica se alinha à visão existencialista, que reconhece essas limitações, mas afirma, presta atenção, vou mudar a cor aqui, mas afirma, ao mesmo tempo, que, aqui ó, peraí, que a liberdade do indivíduo permanece. Mesmo cercados por normas, somos livres para escolher, inclusive para transgredir. E por que Ana não transgrediu? Porque Ana escolheu, lembra que lá no texto tá, e assim o quisera, e assim escolhera? Aquela parte, se quisesse, podia parar e enxugar a testa. Ela tem escolha, ela pode decidir, apesar das imposições sociais. No entanto, essa liberdade não vem sem peso, aqui embaixo, ó. Como afirmou Sartre, somos condenados à liberdade, ou seja, temos que arcar com as consequências do que fazemos e do que deixamos de fazer. Atos, omissões, escolhas, decisões. Ou seja, inteiramente responsáveis por cada uma de nossas escolhas. E é justamente essa responsabilidade que nos define como sujeitos autênticos ou não. Agora fala para mim se isso não tem tudo a ver com a personagem Ana. O que você acha? Fala para mim. Analisando no texto agora, vamos para o texto. Em várias aulas você já viu alguma análise minha sobre esse início aqui do conto. Então, destacando, um pouco cansada, suspiro de meia satisfação, está incompleta, a vida não é perfeita, tem algo que a incomoda, não só o cansaço físico das tarefas diárias, dessa rotina cansativa. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta, como frutos suculentos, cheios de vida, maduros, vitalidade. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si obrigação, servidão, mal criados, instantes cada vez mais completos. Nem tudo era flores e o seu tempo era restrito à família, à casa, ao marido, a essas tarefas. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros, lugar de mulher era na cozinha, papel feminino. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, classe média burguesa, apartamento financiado.
Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, presta atenção nisso aqui. Ela mesma criou, fez, produziu, construiu. Lembra do existencialismo? O ser humano tem a essência, a finalidade, o sentido em construção. Nós estamos sempre nos construindo. É o vir a ser. Não estamos prontos e acabados. Então, o ser humano pode construir, reconstruir, decidir, transgredir, mudar a rota. Então, ela mesma cortara as cortinas e ela mesma e ela poderia parar para enxugar a testa. Então, ela tem esse poder de decisão aqui. Deixa eu grifar aqui. Preste atenção comigo aqui, ó. Se quisesse, podia parar e enxugar a testa. Isso aqui pode cair numa parte de semântica dos tempos verbais, relação semântica dos verbos, tá? Deixa eu ver outra parte aqui. Olhando calmo o horizonte, como um lavrador, ela plantara, lembrando que o mais que perfeito é um passado, é algo que já foi feito, anterior a outra ação passada, tá? Então também pode cair alguma questão da semântica dos tempos verbais referente a isso. E aí você vai ter que saber interpretar o porquê Clarice utilizou tanto o mais que perfeito. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Falei na parte 1, tá? Na aula anterior. Ou seja, não outras. Então, aqui teve uma escolha ou uma disponibilidade das sementes que estavam em seu poder, nas suas mãos. E cresciam árvores, isso que ela plantou se desenvolveu, tá? E aqui está toda a gradação do que seriam essas árvores, tudo que acontece no dia a dia dela. Conversa com o cobrador de luz, a água enchendo no tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ela andava tudo tranquilamente, sua mão, seu toque, sua corrente de vida. Aqui tem uma gradação e ao mesmo tempo é uma metáfora porque não cresceram árvores, denotativamente falando, tá? E aí, certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde, olha a repetição aqui. Tem uma figura de linguagem aqui. As árvores que plantara riam dela. Então, tudo isso que ela desenvolveu na vida, que ela criou, que ela construiu, agora começava a causar um desconforto, causava uma certa ironia, tinha um certo sarcasmo, uma certa tensão, uma angústia, que aqui o riso não é positivo, né? E quando nada mais precisava da sua força, Ana inquietava-se. Aí começa a crise existencial. Ela não pode pensar. Já que ela não pode questionar e analisar o que ela fez da vida, ela vai sair para fazer compras. Por isso ela estava na rua pegando um bonde com aquela sacola pesada com aqueles ovos que nós já sabemos o que vai acontecer logo ali na próxima página. E aí, olha esse destaque aqui. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Vamos lá, deixa eu subir a página aqui. Deixa eu ver se está posicionada corretamente para vocês. Sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco. Caramba, né? Apesar de tudo isso aqui de negativo, nossa, que satisfação. Engrossei o corpo, tô um pouco mais bonita, um pouco mais mulher, mais forte. Isso é o que a sociedade espera da mulher, né? Bela, recatada e do lar, bonita, né? Maternidade, esposa. Então, isso aqui é o que esperam dela, é a aparência.
é o externo, porque daqui a pouco a gente vai ver a ambientação toda interna, íntima, psicológica, né? Olha as ambiguidades aqui de Clarice. E voltando ao existencialismo de Sartre, e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos. Ela cortava blusas, assim como ela fez a própria cortina. Então, a grande tesoura dando estalidos. Tesoura, lembra da descrição dos slides anteriores? O objeto de corte, a tesoura, a essência, a finalidade dela é cortar. Se ela deixar de cortar, ela perde a finalidade. Ela foi feita para isso. Porém, o ser humano utiliza a tesoura para construir, reconstruir e criar novas coisas, transformar. O ser humano é livre, o ser humano tem escolha, a tesoura não. Todo o seu desejo vagamente artístico, olha aí seus desejos, suas vontades, sua oportunidade de criar algo além da rotina doméstica, encaminhara-se há muito no sentido de tornar-nos dias realizados e belos para o outro, nunca para si. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara, olha aqui, a íntima desordem. Então, Ana não era feliz completamente. Ela tem uma íntima desordem, sempre teve, tá? Isso aqui está claro, ó, não tem dúvida, não é uma interpretação. Fato é fato, tá no texto. E ela ia se distraindo com esse gosto pelo decorativo, em deixar tudo realizado, belo e harmonioso. Mas por dentro ela fervilhava. Ela queria outra coisa da vida. Ela queria ir além dessa rotina familiar, doméstica, opressora. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. Para aperfeiçoar, não pode estar acabado, né? A finalidade, existencialismo. Então, se podemos aperfeiçoar, podemos transformar. A cada coisa se emprestaria uma aparência. Aparência versus essência. Ok? Uma aparência harmoniosa, porque por dentro, íntima desordem na mente de Ana. A vida podia ser feita pela mão do homem. Aqui a gente fecha essa questão do existencialismo do Sartre. Está aqui, tá? Deixa. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir. Clarice, sentidos. Ou toca ou não toca. Sensações, sinestesias. A raiz firme das coisas. Ela sempre teve essa necessidade. Então, no fundo, ela escolheu estar ali, até porque ela aprendeu que era isso que deveria ser feito. É isso que a vida queria dela, a sociedade queria dela. Uma mulher realizada precisava estar no papel que ela estava condicionada. E isso, um lar perplexamente, olha a marca da perspectiva enunciativa do autor aqui, ó. Perplexamente lhe dera. Como assim? Né? Se ela desejava outras coisas. Por caminhos tortos, viera a cair no destino de mulher. Olha aqui a condição feminina, a opressão, patriarcado, o machismo, imposição social. Com a surpresa, olha aí, perplexamente, surpresa de nesse destino caber, ela coube ali, mas quem disse que ela era feliz? Como se o tivesse inventado, criado
criado, até porque a vida, aqui ó, podia ser feita pela mão do homem, aperfeiçoar, deixar harmonioso e belo, mas tudo aparência, por dentro. Ela não podia nem parar para pensar, porque estava tudo tão errado para ela, que se ela parasse para pensar, ela iria ter uma crise. E aí ela saía à revelia de todos para fazer compras, não é? Tá no texto, tá no texto. Onde paramos? O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha. Ela nem mais sabia do que se tratava. Há muito tempo que ela estava nessa rotina familiar, né? Como uma doença de vida. Olha o peso dela, dessa juventude, dessa doença de vida. Ela havia aos poucos emergido. Ela afastou-se para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Olha o peso disso. Na juventude ela tinha felicidade. E hoje, como ela vive o contrário, e isso tem que ser a realidade dela, o anterior parecia uma doença de vida. Algo que ela teve que se curar para se encaixar, para caber nesse destino de mulher. Abolindo essa felicidade, encontraram uma legião de pessoas antes invisíveis, como trabalhadores que ninguém enxerga, sabe? As pessoas que não são valorizadas e que só se sacrificam, que viviam como quem trabalha, olha aqui, ó, com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar, estava para sempre fora de seu alcance. Então parecia aquela doença de vida estranha, lá da juventude. E aí diz que é uma exaltação perturbada. Que nada. Aqui era apenas felicidade, vida acontecendo. Que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Olha aqui, como que a felicidade pode ser insuportável? Criar em troca algo, enfim, compreensível, uma vida de adulto. Olha a antítese aqui: juventude, felicidade, vida compreensível, de adulto, como quem trabalha com persistência, continuidade, alegria, tá? Antítese clara aqui entre juventude e vida adulta. Prestem atenção no seguinte: assim ela o quisera e escolhera, independente das imposições sociais, de tudo que a gente já falou, dos contextos históricos sociais. Assim ela o quisera, assim ela escolhera. Ela poderia transgredir essas normas, essa vida de aparência, o que a sociedade impõe, mas ela coube nesse destino de mulher. Resignação, aceitação. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde. Não podia refletir, não podia voltar a pensar naquela estranha doença de vida, na sua juventude, naquela felicidade insuportável. Quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela, o sol alto, ou seja, está no período da tarde, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, agora vem aquela parte que nos incomoda. Veja se você concorda comigo. Olhando os móveis limpos, deixa eu situar aqui a página. Olha isso. Seu coração se apertava um pouco em espanto.
Por quê? Porque ela precisa do automatismo de estar sempre arrumando, organizando, limpando, controlando, para não pensar na vida um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Olha que situação deplorável. Ela nem se permitia sentir algum desconforto, esse vazio, essa inquietação. Ela não podia deixar tomar conta, não podia fazer nada para mudar isso. Ela não queria, não era assim que o mundo, que a sociedade esperava dela. Ela o abafava. Olha aqui, deixa eu ver se eu destaquei. Tá feio aqui, mas vamos aqui feio mesmo, ó. Ela o abafava com a mesma habilidade, ela o abafava, escondia com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido, que o trabalho, as tarefas em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, à revelia deles, ou seja, nada, não preciso realmente ir na rua comprar nada, nem consertar nada, mas independente se preciso ou não, eu vou porque eu não posso ficar aqui pensando no que me deixa insatisfeita. Quando voltasse era o fim da tarde, porque a tarde era a hora perigosa. E as crianças vindas do colégio exigiam-na, olha aí a repetição, né? E aí ela estaria ocupada, servindo. Assim chegaria a noite com sua tranquila tarde versus noite. A tarde era perigosa e a noite tranquila. Sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Os deveres a deixava, ela ficava calma. Desculpe aqui pela tosse. Aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. Ou seja, ela era o suporte dessa vida familiar. É aquele trabalho invisível, daquele trabalhador que se sacrifica e ninguém valoriza. Não tem vida pessoal. E alimentava anonimamente a vida. Olha aqui, parte das raízes, olha a seta. Quem alimenta anonimamente a vida na natureza, nas florestas, no campo, as raízes obscuras estão ocultas, não vemos, mas é a partir dali que tem toda a nutrição, né? É uma metáfora. E olha o pior de tudo agora, estava bom assim, assim ela o quisera e escolhera. Ou seja, consequências. Vai ter que arcar com as responsabilidades, as consequências do que escolheu e do que deixou de escolher. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava, anunciando mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Se era o fim da tarde, a tarde era perigosa, essa instabilidade iria se dissipar naquele momento. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu ao seu rosto, presta atenção, isso aqui a UERJ tem que cobrar, assim como coube no Destino de Mulher. Uma grande aceitação deu ao seu rosto, olha aqui as aparências. Um ar de mulher, ou seja, um ar de adulta e de mulher oprimida nesse papel social, nessa condição feminina. E essa aceitação é resignada. Não faria nada para transformar essa situação. Assim o quisera, assim escolhera.
O bonde se arrastava em seguida, estacava. Até o Humaitá tinha tempo de descansar. Vou acelerar essa parte aqui. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Ou seja, ela ficou desconfiada vendo aquele homem cego. Alguma coisa intranquila. Coitada, ela estava tão satisfeita que a hora perigosa havia passado, né? A instabilidade havia passado. Alguma coisa intranquila estava sucedendo, então ela viu o cego mascava chicles, ou seja, chiclete, aqui é uma metonímia, uma redução da palavra chiclete, figura de linguagem. E repete, um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, ela tentou se distrair daquele impacto que ela teve. Pensando no jantar, né? Nas tarefas do dia a dia, rotina, alienação. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, olha aqui. Aqui é uma metáfora da própria Ana que está cega para a sua própria vida. E o cego é que vai guiar Ana nesse processo de crise existencial para enxergar e perceber tudo o que acontece na vida dela. Vamos lá? Sem sofrimento, com os olhos abertos. E ela, que tem a visão, né, esse sentido da visão, enxerga o mundo materialmente falando, mas é cega para outra realidade, outra dimensão, né? O movimento, metáforas, o movimento da mastigação mecânico, ao mesmo tempo que é automático, autômato, mecânico, também é algo de relaxamento, fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Antítese, né? Sorrir e não sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Olha o incômodo, o impacto disso. Ela incomodada, inquieta, impactada com um cego que não enxerga, que está ali tranquilo, parecendo sorrir, deixando de sorrir, relaxado, sem sofrimento, sem enxergar nada do que acontece ao seu redor e parecendo estar sem sofrimento. E ela que pode verdadeiramente enxergar o mundo material, sofre, tem uma íntima desordem. Lida com a hora perigosa da tarde. Ana olhava-o e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Olha isso aqui. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. Desprevenida na vida também. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Aqui nós temos a ruptura, a quebra, a ruptura do mundinho de Ana, ruptura. Rompeu, quebrou, rachou, ruiu, literalmente aqui, ó, ruiu. Metáfora da vida de Ana, vida íntima. Ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada. Antes de saber do que se tratava, o bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, ou seja, paralisada, assim como ela fica na hora perigosa da tarde, só que aqui ela não podia fazer nada.
Ana se aprumava pálida, uma expressão de rosto. Lembra que antes ela estava com ar de mulher? Aceitação dava a seu rosto um ar de mulher. Então, essa parte pálida aqui, ó, que ela vivia de aparências, de repente o seu íntimo se expressou no rosto. Então, há muito não usada, ressurgir ali com dificuldade, porque tem que manter as aparências tudo sempre muito bem. Ainda incerta, incompreensível. Lembra que antes a vida adulta era compreensível? Agora isso tudo, essa crise dela aqui é incompreensível. Olha os opostos de Clarice, toda essa dualidade, ambiguidade. O moleque dos jornais ria. Lembra que as árvores que plantara riam dela? Certa hora perigosa da tarde, nos momentos de crise, vem a tensão, vem o sarcasmo, vem a cobrança da sua consciência e da vida, entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. O ovo aqui temos várias possibilidades. O ovo é o que gera a vida, né? É ali o embriãozinho que vai, que a gente pode dizer que é a vida. O ovo ele tem uma casca que se rompeu, que é a vida dela, que era a superfície, e a essência, o que estava dentro, vazou, está exposto para todos, né? As aparências agora não existem mais, né? Não, ali não é um momento de viver de aparência. Ela está, houve a ruptura, a quebra, o impacto, a rachadura, nada mais poderá voltar a ser como era antes. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. A rede é a proteção, é o controle, a mão firme de Ana. E tudo se esvaiu entre os dedos. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, olha aí, ó, fora da proteção do controle que ela criou. E entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada. Olha que metáfora, né? Ana voltou a se movimentar. Estava ali estacada, parada. Poucos instantes depois, já não a olhavam mais. Voltou a ser invisível. A raiz que alimenta anonimamente a vida. O bode se sacudia nos trilhos e o cego, mascando goma, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. Agora a gente vai entrar no jardim botânico, né? O mal estava feito. A rede de tricô, toda essa proteção era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde agora era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. Olha essa metáfora da rede, da proteção, do controle, do que se quebrou, do que se perdeu, do que perdeu aquele estado, aquela forma, né? Essa viscosidade, essa gema que caiu, nunca mais poderá voltar a estar protegida por aquela mesma casca naquele ovo. Não tem como mais voltar. Então, o que será daqui para frente? Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, olha aqui as sensações, os sentidos, as simbologias. Clarice lida muito com imagens, é imagética. Olha a simbologia e como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. Uma nova história, uma nova composição. Estamos finalizando essa página. Composição. Criação. O mal, olha aqui, repetiu. O mal estava feito a partir do cego e da quebra dos ovos. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos?
Olha aqui a onisciência do narrador, a polifonia, a mistura de vozes no texto. A piedade a sufocava. Então, aqui, o porquê Ana sentiu piedade. Naquela hora lá, disse que ela parecia estar com ódio. Quem olhasse para ela visualizando o cego iria identificar ódio. Parecia que ela sentia ódio pelo cego. Mas, na verdade, é piedade.